Bom, já estamos aqui gravando o programa Lusofonia, né? Que ontem teve. André, eu peço, acho que é sempre bom ressaltar isso, de cada pessoa que está ouvindo a gravação desligar o microfone. Você pode desligar o seu? Deixa eu ver aqui então, Fábio. Isso, desativou o microfone. Isso é uma coisa que acontece sempre no Duplo Expresso. E quando eu ouvi o programa anterior, eu notei que tinha esse ruído do microfone, né? Mas ontem teve mais uma vez a apresentação da banda de Congo, né? No Parque da Prainha, que mais uma vez eu acompanhei essa banda de Congo. E você acabou dando algumas explicações sobre a banda de Congo aí pro Samuel, pro pessoal, né? Mas você quer fazer alguma explanação mais sobre as bandas de Congo que você escreveu no nosso grupo? É só abrir o microfone. Seu microfone está desativado. Não, alô. Ei, Fábio, alô. Bom dia. Oi, André, pode falar. Vou Bom desativar meu dia. microfone. Tá ok. Bom dia a todos aí e a todos que estão nos ouvindo e aos nossos interlocutores aqui. Eu fiz uma breve explicação. Na verdade, essa manifestação cultural chamada Banda de Congo, ela na verdade uma das variantes de manifestações que acontecem no Brasil aqui, que é o jongo e a congada e o ticumbi, que são manifestações africanas que são sincretizadas com a cultura portuguesa, a cultura europeia de uma forma geral. A banda, como a jongada, a congada e o tucumbi, ela tem uma relação com a coroação do rei e da rainha do Congo no Brasil. Só que isso acontece de forma diferente em cada uma dessas manifestações. Algumas são muito sincretizadas, como é o caso da banda de Congo, onde só sobrou dessa relação a adoção do São Benedito, que algumas bandas consideram padroeiro da banda de Congo, que é um santo negro, né, um santo que é possivelmente filho de escravos do sul da Itália, que nasceu em Palermo e depois morreu aos 60 e poucos anos na Itália, foi de um convento, né, de uma dessas ordens católicas aí, e aqui foi adotado como santo dos escravos, né, dos africanos escravizados, pela identificação, obviamente, com a condição dele de negro e de escravo. Então, esse filho de escravo, na verdade, né, eu acho que ele não foi exatamente escravizado. Ou se foi, ganhou a liberdade quando se tornou monge lá. Ele e também pelo uso do tambor de Congo, que é um tambor africano, né, feito de acordo com a tradição africana, e a forma de cantar, lógico, né, toda essa situação aí. Mas em outras manifestações, como na Congada, aí, assim, efetivamente a coroação do rei do Congo, mas sincretizado, por exemplo, com uma luta entre católicos e mouros, cristãos e mouros, que era uma luta que faz referência à luta do Império Romano-Germânico para a expulsão dos mouros das suas terras. Então, e também pela luta da Reconquista em Portugal, né? Essa luta aí, ela é mimetizada na manifestação,
e ao final da manifestação tem a coroação do rei do Congo. Então são manifestações que têm essa tradição aí, elas se alternam aí no nível de sincretismo maior ou menor, mas é essa basicamente a relação que essas manifestações Pronto? e os tambores são tocados, mas é uma variação disso tudo que a gente está falando aí. Ok. Bom, a vantagem de desligar o microfone que eu vi é que eu falei em voz alta várias coisas que você disse sem precisar te interromper, né? Bom, essa questão, a questão do coroamento do rei e da rainha, eu vou conversar com a professora Mônica, que organiza a banda de Congo aqui em Vila Velha, e ela é presidente de uma entidade folclórica internacional, mas que tem uma sucursal aqui no Espírito Santo. Eu vou falar com ela sobre essa questão da coroação, né? Mas, de certa forma, a banda de Congo, ela faz parte da lusofonia porque você vê, como você disse, vários elementos, o elemento europeu, como você disse, do São Benedito, o elemento indígena, que é o caso, por exemplo, da casaca, né? O elemento negro africano, né? Por causa dos tambores. Então, por conta dessa junção, isso faz parte do que nós chamamos de lusofonia, que é a manifestação cultural dos países de língua portuguesa, que é diferente de o que eu chamo de lusitania, que é uma coisa que interessa mais a Portugal, né? Realmente, essa consciência de lusofonia reporta a uma questão mais ampla. Agora eu vou desativar aqui o meu microfone. Fábio, posso fazer. Você lembrou bem que eu tinha acabado. Não falei da casaca. A casaca é um elemento importante cultural, mas tem um dado interessante da casaca, que é um tipo de reco-reco feito de madeira e bambu, né? Um instrumento de percussão que é fundamental no Congo, porque ele é que coordena toda a dinâmica da música no Congo, né? Geralmente, inclusive, quem usa casaca é o mestre. Só que a casaca ela tem um elemento histórico interessante. Inicialmente, para quem não conhece a casaca, ele é um grande reco-reco, que é um instrumento em que você arrasta um pedaço de madeira em outro pedaço de madeira que é canelado, digamos assim, né? Ele tem ranhuras e faz o barulho, né? Aquele barulho, rac, rac. Então esse instrumento ele era formado inicialmente com a parte de pegar, que é como se fosse um pescoço e tem uma cabeça em cima. Essa cabeça originariamente era uma cabeça de um branco. Hoje ela já tem outras representações, mas se dizia que a cabeça ali, na hora de pegar no pescoço, dava uma melhor pegada para o mestre, porque a raiva contra a escravização fazia com que ele pegasse no pescoço do branco com vontade e tocasse com mais disposição. Essa que era a questão. É interessante isso que você falou, realmente até reporta várias questões históricas da nossa cultura e espero que aqui no estado do Espírito Santo se tenha uma maior valorização, né? O grupo de Congo que eu participo, né, na condição de visitante, ele ano que vem vai para a Europa.
E aí você tem a contradição que internamente não é muito, não tem essa repercussão, né? E em outros lugares do mundo é aplaudido, né? Não sei se até se reporta aquela frase, santo de casa não faz milagre, né? Mas o que eu posso dizer é que, pelo menos no meu caso, esse santo de casa faz muito milagre porque eu acompanho desde o ano de 2015, sem essas projeções de seguir para o continente europeu, de organizar festival de folclore aqui, e é uma coisa que eu gosto muito e eu fico feliz porque várias pessoas tem pessoas, mesmo que você talvez seja minoritário, que também apreciam, né? Principalmente até pessoas que são da elite econômica, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que eu vou até chamar ela para participar da banda de Congo, né? E também existe o fato que eu estou acompanhando de perto, que eu já falei aqui, que é o fato da banda de Congo ter dificuldades de cantar em uma igreja, porque é frequentado principalmente por setores da classe média alta, que eu entendo que deve existir uma luta para reverter isso, né? As contradições que nós vivemos. E como um último apontamento, é, lembrei hoje, até porque o Rubem Gonzalez, essa semana passou o- as músicas do Martinho da Vila, e aí eu lembrei do que o Elimar Mazzocco disse que a banda de Congo passou a ter um reconhecimento. Aí eu não sei se santo de casa não faz milagre, né? Mas a banda de Congo passou a ter um reconhecimento interno no Espírito Santo quando Martinho da Vila gravou a música Madalena do Jucu. Vou desativar o meu microfone. E aí, Fábio, não, essa questão foi importante mesmo. O Congo, que era uma coisa de origem nossa aqui, né? Ela ganhou uma expressão maior, uma expressão nacional, com a Madalena, que virou meio um samba, né? Mas não ficou, ela não foi gravada como um Congo exatamente, mas é uma manifestação muito própria daqui do Espírito Santo. Então, parece que tem 20 anos agora, isso foi importantíssimo. O filho do Martinho vive hoje aqui no Espírito Santo, que é o Tunico, e reivindica essa tradição aí que o pai dele ajudou a cultuar. Fábio, eu vou te pedir um favor, eu vou precisar dar uma paradinha de pelo menos uns 10 minutos aqui para resolver um problema. Os meninos já chegaram aí, vou continuar ouvindo vocês aqui, mas vou ter que parar de falar. Brito, Brito tá almoçando, né? Tá. Brito tá almoçando, Eu disse acho que de repente a gente que podia fazer uma segunda chamada, não? porque o Skype ele grava, mas ele não tem um dispositivo para pausar. Tá Então a bom, gente faz uma então. segunda chamada. Falou, um abraço. Vou parar a Tchau. gravação. Estamos aqui gravando mais uma vez o programa Lusofonia, porque tivemos que ter uma interrupção. Então agora nós estamos agora com a participação do amigo Max Brito, que é português, que é como é que eu posso dizer, Portugal, né, que é a origem da nossa lusofonia, mas que não se encerra apenas em Portugal. E quem vai fazer a exposição hoje é o Max, sobre o tema se a independência foi um erro ou não. A gente entende que,
que foi um erro, mas que não teve, por outro lado, condições históricas para se ter uma confederação. Foi só uma, como é que eu vou dizer, falta de consciência, mas acredito que as próprias condições históricas da época levou à separação, seja o caso do Brasil no ano de 1822 e também o caso a partir da década de 70 do século passado, no caso, por exemplo, da lusofonia africana e asiática, né? Então, quero saber se o Alex quer fazer uma exposição ou se já quer ir direto para as perguntas. Eu já vou aqui desativar o meu microfone. Pronto. Olá, Fábio, olá a toda a gente. Portanto, esta questão é sempre muito difícil de abordar, não é verdade? Porque falamos de acontecimentos já há centenas de anos, falamos de um mundo que era completamente diferente daquilo que nós sabemos que existe hoje ou daquilo que nós vemos hoje. Portanto, às vezes é muito mais difícil estar a colocar-nos nos pés das pessoas que fizeram essa caminhada. E a caminhada na altura foi a primeira vez em que nós vimos povos da Europa a avançarem por uma tecnologia completamente nova, que eram os barcos de longa distância, a fazerem a travessia após a linha do Equador, que é a grande novidade. E quando tens uma civilização com essa tecnologia, porque não era o único, os chineses, por exemplo, também tinham a mesma tecnologia naval e conseguiram alcançar o outro lado da África. Mas a grande diferença de ver os povos europeus, neste caso os portugueses, alcançar a linha do Equador, foi a forma também como começaram a interagir com as populações locais. E quando falamos de interagir com as populações locais, nós temos que pensar que eram terras que tinham pessoas num número gigantesco, ou muito maior do que aquelas pessoas que estavam dentro de um barco a negociar com elas. Portanto, os viajantes nos barcos, é claro que o objetivo deles também é ter retorno e avançar em direção a uma terra nova, poder estar à procura de especiarias, de recursos, como na altura eram escravos, de todas as outras formas que pudessem depois fazer um retorno financeiro do custo de viajar até esse lado. Porque devemos recordar que na altura existia quase ou nenhum investimento em inovação, em pesquisa propriamente dita. Ou seja, qualquer desenvolvimento que nós vemos tem que estar acompanhado a um retorno financeiro. Era assim que um reino sobrevivia, ao fim e ao cabo. Portanto, quando os portugueses começam a descer a costa africana ocidental, eles vão estabelecendo vários contactos com as populações locais. Populações locais que, por vezes, eram representadas por um rei, por um príncipe, por um senhor de guerra. Pronto, as pessoas que realmente estavam à frente daquela terra. E geralmente com cada uma dessas terras havia um acordo comum em que se traziam os bens da Europa que não existiam em África, em troca de bens de África que pudessem vender na Europa. E assim se estabeleceram relações comerciais, começando logo a partir do século XV, em que avançaram até ao sul da África, até ao Cabo da Boa Esperança. E a partir do Cabo da Boa Esperança conseguiram depois finalmente alcançar um oceano completamente novo, e finalmente alcançar a Índia. O que, a nível geopolítico, teve as consequências imediatas de derrubar o poderio económico e militar do Império Otomano. Para quem não saiba, na altura, no século XV, a Rota da Seda era controlada pelos Mamelucos, o Império dos Mamelucos, do Egito. Só um minutinho, Brito, só um minutinho. Bom, Samuel chegou aqui. Samuel, a gente pede para. Oi. A gente pede para você desativar Desligar o o microfone. microfone. Ok. Isso. Ainda bem que eu não falei nada de comprometedor, nem fiz nada de comprometedor. Pá. Olá, Sam, bem-vindo. Olá, vou desligar e continuar. Vai, desliga. Portanto, e a chegada dos primeiros europeus através da rota de África até à Índia, o que fez como consequência quase imediata
foi a queda da hegemonia política, económica e militar que existia tanto entre os mamelucos do egípcio, como dos otomanos, como dos persas, que controlavam na altura aquilo que é chamada a Rota da Seda. A Rota da Seda, como sabem, transportava mais do que além seda, que seda era o material mais difícil de criar, transportava também especiarias, transportava outros bens e produtos que não existiam no Ocidente e que eram muito valorizados. Um bom exemplo é o café. O café simplesmente não existia na Europa na altura, açúcar também era bastante controlado e por aí em diante. Ao conseguirem alcançar a Índia, eles conseguiram retirar o monopólio dessa rota. Isso quer dizer que o povo que fazia então o controle da rota, neste caso os portugueses, desde a Europa, a África e depois a Índia, transportava essas riquezas de volta. E cada um dos postos comerciais, tanto na Índia como depois em África e finalmente na Europa, tornaram-se zonas muito ricas nessa altura. Porquê? Porque eram postos de trocas comerciais. E esse foi um primeiro impulso ao desenvolvimento que se viu mais moderno, porque deixou-se fazer o transporte de mercadorias apenas por cavalos e camelos como antigamente, que era uma tarefa muito mais morosa, e começaram a usar uma tecnologia nova, barcos, para extremamente longas distâncias. Se formos a ver, sempre existiram barcos, né? Mas nunca foram utilizados para uma distância de tão longo curso. E essas distâncias continuaram a ser aumentadas, como depois se viu, por exemplo, com Magalhães, que conseguiu dar a primeira volta ao mundo e conseguiu provar que era possível o comércio global existir. Portanto, foi uma etapa completamente nova que nunca na história da humanidade se fez nesta escala. É claro que na altura, as pessoas quando estavam a fazer estas coisas, percebiam-se bem da dimensão do que estavam a fazer, ou seja, o comércio à escala global, de uma forma que nunca antes foi alcançada, mas por outro lado, isto era tudo alimentado por retorno financeiro. Sem retorno financeiro não existiriam aventuras destas. Portanto, naturalmente, em cada um dos sítios, principalmente em África, começaram-se a criar então os primeiros entrepostos, embora o interesse nunca foi desenvolver além desses entrepostos. Foi só mais tarde, como o Sam pode também aprofundar, em que realmente houve um interesse de começar a dividir a África, a particionar a África e começar a olhar para a África num conjunto muito diferente daquilo que era anteriormente. Mas eu agora vou dar a palavra ao Sam para nos explicar então como é que foi o contacto dos europeus em África e depois como é que foi da perspectiva dele o desenvolvimento. Sam, podes falar? Desculpa, pode só repetir a pergunta? Estava só aqui distraído com um tweet. Estava a dizer dos esforços para dividir a África, é isso? Exatamente. A partir de que período? Do século XVI ou mais tarde no século Eu diria, XVIII? eu diria já do século XVI até o XVII, a evolução foi muito pouca, não é? Eram só entrepostos comerciais, na sua maioria. Sim, Ou eram não? só interpostos, eram apenas interpostos comerciais. Apenas em Angola é que você tinha um esforço de ocupação até territorial, até no interior. Mas isso se deveu digamos, três anomalias, né? Porque em Angola você tinha o Reino do Congo, que eu penso que era o Império, né? Porque eu estava a ver, tem um livro muito interessante sobre impérios que eu tenho que descreve as características do Império. E o Reino do Congo tinha essas características e, de alguma maneira, usou os portugueses como uma ferramenta imperial para tentar estabilizar o sul da sua fronteira, né? Que é a área entre Luanda e o Rio Kwanza. Só que depois os portugueses escapam desse controle, né? Têm vida própria, conseguem ter alianças diretas com chefes africanos, conseguem constituir um exército que tem soldados que eles chamam de Guerra Preta. E aí depois tens uma competição entre Angola, o Reino do Congo e o Reino do Ndongo. E esse é o único sítio em África onde tem um exército europeu a tentar conquistar terreno. Mas só que aquilo acaba em desastre no século XVII e XVII, porque os colonos, né, de Luanda sofrem duas derrotas, uma próximo do Soio e outra em Malange. Então, essa parêntese é fechada aí
e de lá até a Conferência de Berlim continua a ser apenas interpostos comerciais. Ok. Portanto, apesar de ter um futuro muito promissor, logo desde o início, não é? As pernas foram depois cortadas. Sim, sim. Eu disse as três anomalias, né? Ou seja, a primeira anomalia é que tens o Estado africano forte, que utiliza os portugueses como uma ferramenta imperial, né? Tipo, Uma seria, por exemplo, alavanca. como os Estados Unidos subcontratar os curdos para lutar na Síria, né? É um cenário similar. Essa é a primeira anomalia. A segunda anomalia é que os portugueses tinham a esperança que tinha minas de ouro na província do Bengo, né? E agora não Uhum. se sabe se o rei do Congo é que lhes mentiu que tinha as minas ou eles queriam acreditar porque tinha minas de ouro no Brasil. E a terceira anomalia era só que era um sítio geograficamente estratégico em que eles tentavam direcionar o tráfico tanto de escravos como do resto por Luanda. Então tinha esses dois fatores que permitiam que haja uma colônia. E era um dos poucos sítios na costa onde você podia ter uma implantação europeia por causa do clima é um pouco mais ameno em Luanda do que mais a norte Então, ou mais a sul. a posição ideal, então. Sim, sim. Queres mais algum comentário? Não, está muito bom. Eu acho que depois ao mesmo tempo, também já estava a acontecer a colonização no Brasil, não é? Mesmo direto em frente a Luanda, em linha reta praticamente. Sim, Por sim, isso, claro. Com a ocupação holandesa do Brasil e de Angola, então, primeiro os brasileiros, né, os portugueses no Brasil, fazem todo o esforço para se libertar dos holandeses e depois eles vêm para Angola para libertar Angola porque eles precisam de Angola como fonte de mão de obra escrava. Então, a partir uhum. daí, tens uma espécie de situação em que, como o Brasil precisa mais de Angola do que Portugal precisa de Angola, então é o Brasil que defende e dá Ah, suporte político à Angola para continuar a existir. Então, aliás, essa é outra anomalia. Se não fosse o peso demográfico, mesmo do Brasil, também isto não aconteceria. Mas, mesmo depois disso, Luanda ficou só reduzido a apenas um entreposto comercial e nada mais, até a Conferência de Berlim. ok. E Fábio, como é que foi da tua perspectiva então o século XV até o século XVII? Século XV ou XVII, que em relação ao Brasil? Sim, sim, da perspectiva brasileira. Porque também foi Tá. um período de crescimento, não é verdade? Aí tinhas os capitães a tomarem posse de uma parte do Brasil, uma espécie de retângulo que estava designado as capitanias e tinham de desenvolver aquele território, não é verdade? Sim, sim, havia. Eu não sei se no século XV realmente havia o sistema de capitanias hereditárias, né? E que, de certa forma, só teve três capitanias que deram certo. Mas eu peço para desativar o microfone. Ok. Samuel, peço para desativar o microfone. Ok, obrigado. Mas houve o sistema de capitanias hereditárias, que aqui no Brasil até se resolveu voltar a história das capitanias hereditárias para dizer que a parceria público-privada deu certo, o que de certa forma não é verdade, tanto que teve só três capitanias que deram certo, né? Eu faço parte de uma das capitanias, que é a Capitania do Espírito Santo, conhecida como 10ª Capitania, que também não foi bem sucedida, e após o período das capitanias hereditárias, houve toda aquela centralização do Estado, como vocês disseram, né? Mas, bom, o Brasil continuou a cultura da monocultura, uma cultura de exportação, que de certa forma reporta o senso colonial e
e de certa forma houve uma continuidade após a independência. Eu confesso que eu teria que estudar melhor o assunto, até me senti surpreso com a pergunta que oportunamente foi muito bem feita, foi muito bem feita. Mas como é que eu posso dizer? O Brasil até hoje se reporta maior ou menor grau à lógica colonial, mas existe um certo embate para se tornar o Brasil protagonista da sua história, né? Acredito que aos poucos se vai se formando um senso de nacionalidade, né? Aliás, essa pergunta eu faço se a independência, se um dos requisitos para a independência, se veio esse sentimento, se já havia pelo menos uma tomada de consciência de brasilidade, mesmo que precária. É isso. Ok, porque pelo que eu noto, por exemplo, em Angola já existiu uma civilização vigente, uma sociedade, uma estrutura. E no Brasil parece que conseguiram então dividir em capitanias para começar uma civilização quase do nada, que é um bocado diferente do modelo, correto? Começar uma civilização, eu não sei se é o termo correto, porque já havia a presença de povos indígenas no Brasil, né? Talvez, quando se diz começar uma civilização, talvez seja na visão do povo Esquecer um bocado europeu. os povos, né? Ok, ok, ok. Muito bem. E É, então podemos ter um novo capítulo, nesse caso, se calhar. E um novo capítulo tanto para o bem como para o mal, não é? meu, é, eu acho, o meu fone de ouvido está um pouco com problema, mas aí você teria que ler o livro do Donatário. Houve uma certa interação, por exemplo, aqui no Espírito Santo, mas em outras regiões, do Vasco Fernandes Coutinho, que foi o nosso donatário, né, da 11ª Capitania do Espírito Santo. Houve a interação com os povos indígenas. Houve briga, houve matança, mas houve também um entendimento em relação do donatário Vasco Fernandes Coutinho com os povos indígenas. Até porque, como diz o pensador Sérgio Buarque de Holanda, os portugueses não sobreviveriam sem a orientação dos povos indígenas. É isso. Ok, ok, muito curioso. Porque sabes, pronto, a minha família também vem de índios nativos no norte do Brasil. Portanto, eu tenho a certeza que havia interação. E uma coisa que o meu avô contava é que quem mandava lá em casa era sempre a avó e não o avô. Por isso quem tinha mais cabeça era sempre a minha avó índia. Mas o que eu acho mais curioso no meio disto tudo é a dificuldade que existia nessa altura de comunicação entre três continentes ao mesmo tempo para estarem sincronizados, para conseguirem trabalhar e entenderem-se. E o que eu fico muito. Vitor, desculpe só, sobre essa aparência dos índios e os portugueses no Brasil, né? Se veres, tem um livro que se chama Irmãos em Armas e Parceiros Comerciais. Bom, é um livro sobre o comércio e as campanhas coloniais dos holandeses Oh, no mundo, ok. nos três continentes, tanto África, a América e também na Ásia. E vejo que eles notam mesmo que
os próprios holandeses, quando chegaram no Brasil, eles notaram que para eles terem uma chance, tinham que se aliar a alguns índios locais que tinham uma desavença com os índios que eram aliados aos portugueses. E eles chamavam esses índios de brasilienses. E até que, mesmo depois de eles conquistarem o Brasil, trouxeram esses índios para Ok, Sam, agora estou a ouvir muito mal. Estás a me ouvir melhor agora? Agora está bom, agora está ótimo. Sim, sim, é como eu estava a dizer, né? Tipo, os holandeses tiveram auxiliares índios para eles poderem até conquistar tanto o Brasil como Angola. E sem Eles como também andaram em Angola, os holandeses? sim, ocuparam Angola de 1642 até 1648. Ok. Então, como o Fábio disse, né? Uhum. Sem os índios, os portugueses não sobreviviam no Brasil. Os holandeses, quando chegaram para conquistar o Brasil, só foram bem-sucedidos quando eles também tomaram consigo auxiliares índios. Então, Uhum. há uma cooperação aí que faz com que, de um certo modo, eles entram também, os índios também entram na Constituição da nação brasileira. Mesmo a batalha de Guararapes, né? São os Uhum. portugueses contra os holandeses e os outros índios. Acho que o famoso aliado dos brasileiros é o Camarão, esqueceu um chefe chamado Camarão, que é o grande aliado Uhum. deles. Então é isso. Em Angola não existe essa parceria entre um povo, mas existe uma sociedade crioula. Uhum. Mas não tem. A dinâmica é meio diferente. Podes continuar. Era só uma parênteses que eu queria abrir. Sim, sim, sim. Eu fico admirado é a interferência dos holandeses, né? Tentarem também competir pelo mesmo espaço que onde estavam já os portugueses e não irem, por exemplo, para outros espaços, ir mais para norte ou ir para outras terras, porque eu acho isso fantástico. Como é que naquela altura, no século XVII, em que estás a ter o primeiro contacto com outros continentes que não existia contacto anteriormente registado, né? Que eram já muito longínquos, agora com a tecnologia nova já podias atravessar essa distância e ver como é que no meio disto tudo ainda existe esta noção de como é que eles conseguem então construir a coisa para a frente, como é que conseguem então ter o seu próprio negócio, como é que conseguem interagir com as pessoas que estão lá estão. Ou não havia nada construído anteriormente a nível de relações com a população local. Portanto, tudo isto, para quem é da terra local, imagino como é que deve ter sido confuso chegar esta gente toda e começar logo ali de repente a querer mudar e a trazer coisas completamente pantanas. Eu imagino quase como seria nós aqui na Terra e aparecem os alienígenas que aterram, por exemplo, num continente qualquer e decidem logo trazer a tecnologia deles. E a diferença que isso não faz no meio do próprio povo olhar para isso. Pois como é que nós reagiríamos aos aliens, neste caso? Mas pronto, é quase como um filme de Hollywood, não é? Bom, bom, como é que eu posso dizer? Ouvindo o que vocês estão dizendo, eu vou ter que dizer isso sobre. Existe um livro chamado Raízes do Brasil, escrito por Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do cantor Chico Buarque de Holanda, que ele diz, embora o professor Sérgio Buarque de Holanda ele tenha sido contestado pelo escritor e sociólogo Gessé de Souza, que escreveu excelentes livros como A Tolice da Inteligência Brasileira, que ele reporta diretamente ao professor Sérgio Buarque de Holanda, e também escreveu Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, que depois foi atualizada a Elite do Atraso, da Escravidão a Bolsonaro, e também escreveu o livro A Classe Média do Espelho, mas eu faço a ressalva do professor Sérgio Buarque de Holanda, porque ele diz que a interação do português com o indígena era muito melhor do que o holandês. Pode ter controvérsias de narrativa, então isso aí nós estamos nesse grupo justamente para conversar sobre isso. Mas ele diz que
ele diz que o português, principalmente por causa do catolicismo, e a palavra católico significa universal, então você tem a cultura da universalidade, o português ele tinha essa facilidade de se interagir com os povos nativos locais e você ter esse ecumenismo cultural, enquanto o holandês é um povo originário do protestantismo, que se atribui ao protestantismo essa questão de querer civilizar os povos que não têm a mesma religião. Então, eles, assim como os americanos, parece que eles tinham essa coisa de querer civilizar os demais povos, colocando eles, talvez de uma forma canalha, como um povo central para civilizá-los, né? E o indígena sempre teve essa dificuldade, né? Outra questão também, que diz o professor Sérgio Buarque de Holanda, é que a língua portuguesa ela é muito mais assimilável às línguas indígenas do que o próprio holandês. Então eu deixo essa provocação, desligando o microfone. Eu acho muito engraçada essa diferença que tu fazes então entre o catolicismo e os protestantes. É realmente curioso ver. E também faz sentido quando começamos a ver agora os americanos e os ingleses a quererem meter o inglês como língua universal e aquilo que eles chamam de democracia como modelo de governação a todos os países à volta. Não é verdade? São países, por exemplo, que têm petróleo, então leva com a democracia em cima que eles entendem, mesmo que não seja o melhor modelo de governação para esse país. E causa depois problemas que nós conhecemos, né? Portanto, eu acho engraçado ver como é que isso era há 400, 500 anos atrás e como hoje nós também conseguimos estar a ver esse mesmo caso, embora não percebendo que tem raízes muito mais profundas. Isso aí isso é uma coisa para se refletir, né? Isso que você conta, né? Mas então acredito que nós entramos com um tema, acabamos falando outro, né? Nós estamos falando do sistema colonial, né? Mas antes eu quero fazer uma pausa que na primeira parte do programa o André explicou aqui sobre a origem das bandas de Congo que reforça a questão da lusofonia. E aí eu acho que a proposta desse programa é procurarmos ter uma visão ampla, né, da nossa cultura, né? Tanto que Uhum. hoje tudo que eu faço em termos de cultura eu vejo como lusofonia, tanto que eu postei no Instagram, postei no, enfim, nas minhas redes sociais dizendo isso é lusofonia, né? Então, eu acho que, de certa forma, o português, por exemplo, eu não acredito, eu posso estar equivocado, e espero estar equivocado, mas eu acho que talvez nos países, por exemplo, colonizados pela Inglaterra, o, o Samuel, que já deve ter ido à África do Sul, acho que pode explicar melhor isso. Você não tem essa interação, você não tem essa interação de uma cultura que é resultado de outras culturas, né? Embora eu tenha uma certa admiração pela África do Sul, principalmente na Copa do Mundo, mas você vê que até a cultura basicamente do povo sul-africano não tem uma interação com os demais povos, com o povo europeu. Mas isso aí cabe fazer um estudo, uma pesquisa para saber até onde isso é verdade. É isso. Em termos da cultura, é o seguinte: estás a ver o João Vancina, que escreveu Reinos da Savana.
Se veres o livro dele na introdução, ele fala uma coisa que algumas pessoas podem achar um pouco controversa. Ele não fala de colonização europeia, mas fala de ocupação europeia. Por quê? Porque a justificativa que ele dá, né? Se bem que ele não desenvolve tudo, mas dá para se perceber que ele entende o seguinte: estamos a meter dentro do colonialismo alguns fenômenos que, apesar de acontecerem durante o mesmo tempo, são ligeiramente diferentes. Por exemplo, uma coisa é Portugal ter um entreposto comercial em Luanda e exercer uma certa soberania na costa para regular o comércio, mas sem ter colonos que estão a ocupar o terreno, né? Isso é a situação de Angola antes da Conferência de Berlim. E outra coisa é, entre a Conferência de Berlim e o início da Guerra Colonial, teres Portugal que administra um território, mas que só tem soldados e um quadro administrativo, né? Então tens uma hegemonia comercial, depois tens uma ocupação administrativa, e depois da Guerra Colonial tens um movimento em massa de colonos para ocupar e se estabelecer no país. Então aí tens um colonialismo no sentido que tens colonos que vêm com o intuito de tornar esta terra a deles. Então por isso que vejo que às vezes a relação cultural que as pessoas têm com os outros povos também é influenciada por isso. Porque na África do Sul você tens esses dois fenômenos, três fenômenos ao mesmo tempo. Porque vocês ainda estão aí, né? Alô, caras? Alô? Sim, eu estou a ouvir. Estamos Estou aqui com o microfone mudo. É estranho, não é? A pessoa fica sem saber onde é que está. Sim, é estranho. Sim. Então, eu estou a ver, sabe, esses três fenômenos que estou a dizer, né? Então, mas no vocabulário comum, geralmente pusemos os três debaixo da sigla colonialismo, mas são três dinâmicas diferentes. Então, na África do Sul, tens uma diferença. Por que eles não têm... Por que eles têm essa separação? Porque os ingleses é que forçaram todo mundo a ficar junto dentro da União Sul-Africana, de algum modo. Porque antes os holandeses, quando chegaram no Cabo, só encontraram os coiçanos, né? E porque os bantus ainda estavam migrados do norte, e eles só se cruzam praticamente só por volta do século XVIII, se encontram no meio do país, porque os holandeses fogem ao Cabo e não querem ficar sob dominação inglesa. Então, é por isso que você tem sempre essa relação de conflito e separação entre as culturas da África. Por isso que o país fica difícil de funcionar, né? E os ingleses é que fizeram esta união de todo mundo dentro do mesmo conjunto. Concordam? Tem comentários? Eu continuo a achar engraçado como é que esta diferença de dois povos dentro da Europa têm perspectivas tão diferentes em relação ao seu contacto com outras terras e como isso influencia. Por exemplo, ainda hoje em Portugal é muito comum encontrar que tenha laços familiares tanto com a África como com a América do Sul, com o Brasil. E isso é muito comum. Enquanto que na Holanda, por exemplo, nota-se muito mais esta divisão, em que trazem mais as casas deles, os costumes deles, as línguas deles, mas não há assim uma mistura propriamente dita com o povo que lá está. E depois trazer isso de volta à terra deles na Europa. Isso é sempre curioso. Eu já tinha notado isso quando eu fui à Holanda, em que realmente eles são uma comunidade muito mais fechada em quase tudo. Por isso acho que faz mesmo parte das pessoas. E se vês, Brito, ou seja, os portugueses têm esse mito da mestiçagem, né? Acho que também o Brasil também tem o mesmo mito, né? Do luso-tropicalismo. Que os portugueses têm mais facilidade de terem mulheres locais e terem filhos mestiços e tudo mais. Mas se você ver, tem um livro que é a África Portuguesa, Mitos e Realidade, em que o autor faz um estudo estatístico entre as diferentes colônias e chega à conclusão que o grau de mestiçagem dos portugueses em Angola, por exemplo, ou no Brasil, não é muito diferente das outras colônias. É sério? É sério, sim. O grau não é muito diferente. Então, o problema não é a mestiçagem em si, mas é a compatibilidade cultural, como dizes. Ok.
E tem mais a ver com isso, porque se mesmo veres os holandeses na África do Sul, eles têm uma comunidade de mestiços locais que é muito maior que a comunidade de mestiços locais em Angola. Se bem que também tens um problema de tempos diferentes, né? Porque, Uhum. mesmo assim, eles têm uns mestiços locais que são os Kalat, culturalmente são similares aos holandeses, têm um esforço de uma integração cultural aos holandeses, mas já no tempo que estava a sair para o apartheid, né, no princípio do século passado, os africanos, que eram os descendentes dos holandeses, fizeram todos os possíveis para separar-se desses mestiços. Portanto, a separação efetiva existia Sim, sempre. efetiva, sim, existia sempre. Então, é um problema um pouco da cultura. E se você ver, este é também uma das razões pela qual eles sempre tiveram problemas, porque os únicos aliados naturais que eles tinham, eles desprezavam eles. Do contrariamente ao que você tem, por exemplo, no Brasil ou em Angola, né? Eu sei que é um pouco um pequeno mito assim, malvado, mas disse que não, o mestiço é o aliado do branco, né? Mas Uhum, então, uhum. na África do Sul você não tem isso. Tá bom, vocês são mestiços, vocês têm a nossa cultura, mas quem manda somos nós e nós não queremos mistura. Ok, ok. É a mesma impressão que eu tenho quando visito a Holanda. Continua assim. Isso. Enquanto que em Portugal vive-se o resto do mundo. Quando uma pessoa vai a Lisboa, encontra todo um bocadinho do mundo lá dentro. E uma pessoa diverte-se com isso. Basta ir nas ruas, ver as animações, basta ver os teatros, basta ver a O Fábio televisão. vai. Sim, estavas a dizer? Tá tudo certo? Senti uma certa interrupção. Sim, eu acho que eu Vai estou falar? aqui. O Sam é que acho que a Sim, ligação cortou um bocadito. prossegue, Samuel. Acho que eu vou só trocar de internet, é porque essa ligação está muito lenta. Eu vou trocar de internet, Ok, assim que eu voltar eu ligo. ok. E pronto, eu fiquei agora admirado com o que o Sam conta, porque também em Portugal o que nós contam é que realmente o grande segredo do sucesso de ir para outros continentes foi a mistura com os povos, e a mistura mesmo física. Ou seja, poder criar povos que são tanto europeus como africanos, ou que são tanto europeus como americanos. E agora com o Sam com este valor é um bocado de choque. Mas realmente faz mais sentido se olharmos da perspectiva de compatibilidade cultural, porque realmente se eu for a Angola, eu sou muito feliz com as pessoas lá. É uma cultura diferente, são músicas diferentes, é comida diferente, mas por outro lado sou muito feliz. Ou seja, consigo mesmo pensar em mim a viver com aquelas pessoas e a crescer ali com elas. E eu acho que isso é o mesmo que eu tenho de sensação quando vejo as pessoas do Brasil, que mesmo já sendo uma cultura já afastada de nós, Ok, eu também amigo, já seria voltei. capaz. Olá, que eu também sentiria capaz de ir para o Brasil ou para Angola e ser feliz nessas terras, porque uma pessoa pode simplesmente dançar, pode conversar, pode comer, pode ser alegre e feliz. E eu acho que é isso que se calhar faz falta mais nas comunidades holandesas ou mais do norte da Europa, esse tipo de mentalidade sobre a vida. Mas, bom, aí eu preciso fazer algumas ressalvas que, como é que eu posso dizer aqui em relação aqui ao Brasil, né? Vou me basear no que diz o professor Darcy Ribeiro, que até recomendo o Samuel ler, recomendo todos lerem, mas o professor Darcy Ribeiro diz que no Brasil existe povos novos, que seria povos, uma cultura originária de vários povos, mas existe também, principalmente no sul do Brasil, os chamados povos transplantados, que são pessoas que, principalmente de origem alemã, né? Origem alemã, que é mais um povo de origem germânica, né? Assim como os holandeses, e que mantém essa reprodução, os italianos também, que mantém essa reprodução de como foi na Europa, né? Embora existe um certo nível de interação com os demais povos, né?
aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, existe cidades de colonização italiana e alemã, e também pomerana. A Pomerânia não existe mais, né? Mas existe os povos pomeranos que vieram, têm a sua cultura, e que é muito comum um casamento entre raças, né? O povo pomerano, principalmente a mulher de pomerana, gosta muito de casar com homens negros, né? Homens negros de origem africana, mas se tem essa cultura, essa fidelidade à cultura de origem, né? Embora não haja espaço para o segregacionismo. Aqui no Brasil eu observo que existe a questão da música. Você vê que, principalmente você vê no sul do Brasil, que tem até bandas do sul, do nordeste, do sudeste, que consegue ganhar interação até de pessoas aí arraigadas de estarem ligados à Itália, estarem ligados à Holanda, estarem ligados à Pomerânia, estarem ligados à Alemanha, e existe essa abertura de você até ter casamento com pessoas dos demais povos, né? Mas eu deixo a ressalva que aqui no Brasil existe essa questão de povos novos, como a Banda de Congo, que você vê que tem interação da Europa, né, que é o caso de São Benedito, interação indígena, que o André explicou na primeira parte sobre a questão da casaca, e existe também a cultura africana, né, através dos tambores, né? Então, se vê que na lusofonia, mesmo naqueles ambientes seja mais europeizados, mas também mais africano, como por exemplo nas comunidades quilombolas, seja também nas comunidades indígenas, se permite uma maior interação do que, por exemplo, nas regiões de cultura mais britânica, que, como diz o próprio professor Sérgio Buarque de Holanda, a cultura britânica promoveu mais o separatismo. Uhum. Como se viu na Índia, até. Também foi a mesma regra para conquistarem a Índia e dominarem, foi dividir os vários reinos entre eles. Só uma parte, se for possível, eu estou a ver aqui muitas referências a bons livros. Talvez eu ia pedir ao Fábio e ao Sam, se possível, depois desta sessão, na descrição do filme, do YouTube, pudéssemos ter então a lista de livros para as outras pessoas também poderem ler e procurar e poderem também aprender mais sobre este tópico. O que é que acham? Sim, é uma excelente ideia. Depois eu vou fazer a lista e mandar. Para mim também é válido, até porque eu vejo esse grupo como um centro de pesquisa. Eu já conversei com o Max sobre isso. Isso aqui para mim não é só um programa de rádio, de podcast, mas um centro de pesquisa da própria, não só da própria lusofonia, mas já conversei com o Marcos sobre isso, de ajudarmos a formar como é que eu posso dizer, um grande sobre de estudos diplomáticos, né, pautado em pequenos, ou seja, você pautado em pequenos grupos, né? Porque realmente, se uma pessoa procura fazer uma grande empresa, ela não vai saber de tudo que se passa. E eu sou uma pessoa que gosta de saber de tudo que se passa. Então, acho válido formar pequenos grupos de estudos diplomáticos para daí, a partir daí, formar
uma coisa grande, né? Uma coisa grande mesmo. Pode ter vários núcleos de estudo sobre a lusofonia, assim como núcleos de estudo sobre a América Latina, América Anglo-Saxã, Europa. Enfim, né? É um projeto para se seguir adiante. Então, acho que nós estamos no caminho certo, de dizer que de ser caminhado como um centro de pesquisa. É isso. Deixa eu desativar meu microfone aqui. Uhum. Eu acho uma excelente ideia, porque, sabes, teoricamente, a democracia, né, que é o regime que todo mundo, o regime favorito de todo mundo, né, é baseada na discussão racional entre as pessoas, né? Essa é a teoria, né? Mas na prática, infelizmente, parte das pessoas discutem na base de pressupostos e preconceitos, né? Ou da história que eles acham que aconteceu. Por exemplo, há uns minutos eu estava a conversar com um rapaz sobre Cabinda, por exemplo. Ele não conhece a história de Cabinda, conhece uma versão da história que está incompleta, mas a partir daquilo ele tem opiniões políticas que podem ter consequências devastadoras para as pessoas que vivem naquela área. Então, seria mesmo um bom trabalho e permitiria que as pessoas tivessem melhor conhecimento e, assim, melhor convivência dentro dos nossos respectivos países. Porque, claro, né, se Uhum. algumas pessoas em Angola acreditam, não percebem o que se passa no Brasil, se tivermos que ajudar em alguma coisa, podemos Uhum. ajudar de maneira errada. E o mesmo acontece no outro caminho, e o mesmo acontece, por exemplo, para Portugal. Se nós não conhecemos Portugal, calhar não conseguiremos comunicar com eles ou ajudar eles no que for preciso. Sim, eu posso dizer que eu aprendi imenso contigo, Sam, e com o Fábio, acerca do que realmente acontece tanto no Brasil como em Angola. Principalmente Angola, eu estou a aprender imenso. É uma riqueza de história que eu realmente fico uau. Eu já tenho quase 40 anos e nunca tinha ouvido isto. Por isso eu ia perguntar, mas porquê? Porque não é um tópico que seja muito abordado nas aulas de história, quando uma pessoa está a estudar, e também não é um tópico muito comum de se ouvir aprofundado como devia ser. Portanto, eu por mim, pelo menos da minha parte, eu saio sempre daqui com muito mais conhecimento novo, posso dizer assim. Bacana, eu acho que todos nós temos conhecimento novo, como por exemplo, na edição passada, ter que estudar sobre a questão da Revolução dos Cravos e o impacto que a Revolução dos Cravos teve na África, né? Bom, o tema que seria o principal, eu vou ter que fazer uma pergunta principal que eu disse no início da gravação, não dessa parte, mas acredito que na parte anterior. Então, pelo que vimos, a independência de toda a lusofonia foi um erro, porque, embora o Laurentino Gomes diz que se procurou fazer uma união informal, o Dom João VI, o rei Dom João VI, conseguiu fazer uma união informal entre Brasil e Portugal. Mas então eu vou fazer essa pergunta acidental. A independência foi um erro, então. Essa é a pergunta que eu faço. Bom, posso tentar começar para Angola? Bom, um Pode. erro, o erro creio que seja, do ponto de vista que o que se prometeu às pessoas com a independência é algo que não era possível naquele momento. Especificamente é o seguinte: nós saímos debaixo do Império Colonial Português e transitamos para debaixo do Império do Bloco do Leste, porque é isto, em prática, o que aconteceu. Né? Mas o que prometeu-se às pessoas era que nós seríamos um país independente e soberano e não dependeremos dos outros. Então, resta saber, o pessoal
percebeu que isto era uma impossibilidade e venderam esse sonho simplesmente porque queriam estar no poder, ou simplesmente não sabiam, né? Porque se você ver o programa, por exemplo, do General Spínola, naquele livro dele, Portugal e o Futuro, é só você trocar Portugal por Cuba e o programa é o mesmo, que era uma confederação, né, Portugal e Angola, em que Portugal iria dar suporte militar para estabilizar até que chegasse a uma autonomia e que Angola pudesse andar por si só, que é o que o Cuba fez, né, com os 20 mil a 30 mil soldados que tinham estacionados em Angola naquele momento. E não só tens que passamos para esse Império do Leste, mas também estivemos no meio de uma guerra entre este Império do Leste e o Império Americano, por meio dos sul-africanos e dos sul-africanos e da UNITA. Então, o erro foi o jeito que foi feito naquela altura, que não era possível do jeito que se prometeu às pessoas. Mas eu desconfio pelo que tanto as três facções que estavam envolvidas, né, tanto a UNITA como o MPLA e a FNLA, não se importavam com isto desde o momento que um dos três tivesse o poder absoluto. Porque você vê que a primeira e única coisa nos quais os três movimentos estavam de acordo era que não podia haver qualquer força política alternativa para os angolanos que não fosse eles três. Então, por exemplo, tentaram assassinar, houve uma ameaça de assassinato contra um angolano que era chefe da polícia, porque havia um movimento para as pessoas tentarem criar uma alternativa política à volta dele. E uma das primeiras coisas que os militares portugueses fizeram depois da Revolução dos Cravos foi também de desarmar os colonos, né? Desarmar os colonos que também queriam criar uma espécie de união católica entre colonos e africanos que não fossem dos três partidos. E por quê? Porque o objetivo dos três era simplesmente alguém vai ter que ter o poder supremo, então vamos, mesmo que for necessário, ter uma guerra. Né? Então, mas eu creio que mesmo assim a independência era inevitável porque a simples ocupação e colonização demográfica de Angola pelos portugueses era impossível. Se você ver, na década de 60, Angola tem menos população que Portugal. Creio que Portugal tinha 4 milhões, Angola tinha 2, 3 milhões. Mas a partir dos anos 74 a 80, nós equiparamos Portugal e de lá para cá, Portugal tem, creio que são 6 milhões de habitantes e Angola já tem 30. Então, ou Portugal iria se tornar Angola... 8 ou 9. 8, ok, 8 ou 9. Nós somos 30 milhões. Então, o que iria acontecer Portugal anexa a Angola, né? Ou seja, os colonos vêm aqui e depois de 2, 3 décadas, Angola anexa a Portugal. Né? Uhum. Se ia ser uma espécie de regime democrático. Então, foi um erro naquela altura, mas era uma inevitabilidade histórica, é o que eu creio. Teria que acontecer. Sim, sim. É o que eu acho, Fábio. Uma pergunta, algo que eu tenho que esclarecer? Eu também acho que foi uma inevitabilidade histórica a independência do Brasil, que o Marx mandou informações que quando a gente começou a conversar, eu me senti surpreso, né? O Marx pode explicar melhor para mim sobre essa questão da influência do Banco Rothschild na independência brasileira. Mas eu entendo também que, principalmente no livro 1822, que havia essa inevitabilidade histórica de falta de condições, mais do que a falta de consciência de fazer uma confederação, que eu acredito que não houve falta de consciência, porque Dom João VI já tinha essa consciência, tanto que ele criou o reino Portugal, Brasil e Algarves,
mas eu acredito que houve, até pelo livro 1922, e reforçando o que Marx conversou comigo, houve uma série de intrigas, a começar pela Revolução do Porto, que simplesmente se criou a independência, né? Se atribui que o problema da falta de comunicação que se tinha na época acelerou a independência, porque se diz que se diz que o gabinete do Porto foi derrubado, mas como a comunicação era mais atrasada, já se tinha formado toda uma tomada de consciência da independência. Não sei, mas o que eu posso dizer é que aí eu até procuro olhar o lado da Revolução do Porto, porque assim, com todo respeito, com todo respeito, os portugueses, a Revolução do Porto expulsou as tropas francesas, né? E o rei Dom João VI fugiu, né? Então é plausível que os revolucionários do Porto viessem por serem vitoriosos em Portugal, viessem a cobrar um Uhum. tributo mais caro à coroa, né? Então, mas se errou na mão em querer promover a recolonização do Brasil, né? Eu acho que houve essa falta de visão, né? Mas eu também não sei se em Portugal como é que foi interpretado essa fuga do Dom João VI, se foi para fortalecer o Império ou porque assim, aqui no Brasil, eu não sei se é culpa de historiadores, até o professor Felipe Quintas diz que tem historiadores de viés ideológico, né, de viés progressista, mas aqui no Brasil, por exemplo, o Dom João VI e a sua família são pintados como pessoas caricatas, né? Que Dom João VI não tomava banho, que ele comia coxinha de galinha e colocava dentro da roupa, mas existe esses comentários jocosos, né? Mas para quem é ligado à história sabe que Dom João VI já tinha uma visão ampla da realidade, mas pelo que se vê na Revolução no Porto, talvez houve essa visão que o Dom João VI, na prática, era como se diz aqui no Brasil, um fujão. O Brito pode explicar melhor. Eu acho que se confirma, até porque as três invasões francesas acabaram por ser bastante fracas. Fracas no sentido que um rei com generais bem organizados na altura poderiam ter repelido qualquer uma dessas invasões. Para dar uma ideia, a primeira invasão francesa foi de facto parada no Porto só pela população em si, sem quase nenhuma ajuda. Sem ajuda militar de grande porte, sem uma ajuda organizada pelo Império para contra-atacar esta invasão francesa. E foi a cidade que se defendeu e travou um exército francês. A segunda invasão, que se fez pela zona do Alentejo, para quem não sabe, fica a meio de Portugal, na zona mais deserta, foi também a população local que reprimiu a invasão e os fez voltar para trás. Enquanto eles estavam a caminhar, fizeram guerrilha e a própria população desgastou o exército francês para os obrigar a recuar. Foi só a terceira, em que realmente Napoleão então envia um núcleo de massas muito maior, um volume muito maior de tropas, não me recordo agora ao certo o número, é que o rei fica assustado com tal situação, que dizem que é inevitável conquistar Portugal, e foge, mesmo fugir é o termo, para o Brasil. E daqui há duas coisas. Por um lado, não é só fugir, como também foi uma boa oportunidade estratégica de centrar o Império no Brasil. Porque a partir do Brasil não existiam vizinhos como Espanha, por exemplo, na altura, que estava muito próxima, nem as outras potências europeias, para conseguirem derrubar o Império. Ou seja, mesmo que conquistassem depois o retângulo na Europa, o resto do Império, com Angola e Brasil e Índia incluídos, continuaria a subsistir. Portanto, essa foi um bocado a ideia. Agora, quem ficou no retângulo português, ali isolado, sozinho, eu diria até mesmo abandonado, sentiu uma grande injustiça.
porque eles tiveram que repelir as 3 invasões e o custo da última invasão foi muito grande, não sei se sabes, porque o exército francês veio, na altura creio com Junot, o general francês, e a política adotada na altura por Nelson foi de terra queimada. Ou seja, queimaram as aldeias todas, queimaram os campos, queimaram os meios de subsistência que o exército francês pudesse obter pelo caminho para reduzir as possibilidades deles de avançarem. O preço a pagar por toda a gente, desde o centro de Portugal, incluindo a minha cidade, Coimbra, e descendo até Leiria e depois Óbidos e por aí em diante, até Torres Vedras, foi terrível. Eles simplesmente primeiro queimaram tudo, tiraram a comida ao povo, o povo a passar fome, nem comida para eles tinham, e depois o exército francês a matar as crianças como forma de vingança. Ou seja, o preço a pagar pela população nessa altura foi quase apocalíptico para as pessoas que moravam aí. E depois a humilhação, em que os franceses podem sair, mas sem qualquer represália dos portugueses. Foi o acordo que fizeram entre os britânicos e os franceses, em que os franceses, o exército podia então sair de barco, em segurança, sem qualquer represália da parte portuguesa. E não só podiam fazer isso, como podiam levar também o espojo de guerra. Ou seja, tudo aquilo que conseguiram roubar de Portugal, os franceses levaram para a França. Como dupla humilhação, em vez de terem que pagar uma recompensa, uma indemnização por todo o dano que causaram da invasão. Isto aconteceu porque o rei não estava em Portugal para negociar o tratado. Portanto, enquanto a decisão estratégica de mudar o Império para o Brasil, eu acho que foi a melhor que podia haver para o futuro. Por outro lado, trouxe a consequência que o retângulo europeu ficou muito abandonado. E como tal, deixou de ver o rei que estava agora no Brasil como sendo o governante de Portugal antigo, portanto, o Portugal europeu. E foi essa a grande crise que causou, porque devemos recordar que não foi o Brasil que pediu independência a Portugal, foi Portugal que pediu independência ao Brasil. Portanto, é um ponto histórico assim um bocado estranho, porque deveria ter sido, logicamente, o Brasil a queixar-se, mas foi o oposto. E toda essa questão não ficou resolvida, houve depois uma guerra civil entre os dois irmãos, para poderem então decidir o lado liberal e o lado absolutista, mas no final do dia a questão era mesmo sobre onde é que fica sentado o rei, se fica sentado em Portugal ou se fica sentado no Brasil, e o resultado a partir daí foi a independência do Brasil, ou seja, foi esse o produto final. O que também foi também uma perda para Portugal europeu e na altura para Angola, que ainda subsistia dentro do Império. Depois, mais tarde, tivemos a segunda parte, em que realmente Angola também tem independência e, tal como o Sam diz, também passa então para o Império de Leste, né? Porque fazia parte então do eixo comunista e que teve então também depois a guerra, que veio logo a seguir com o lado capitalista dos americanos. Eu devo recordar que após essa guerra, o governo em Portugal também mudou e passou a estar sob a alçada então do eixo capitalista, ou seja, passou a ser uma dependência dos americanos e até certo ponto uma dependência da Europa. Portanto, do ponto de vista de independência dos povos, a questão é, será que nós estávamos melhor dentro do Império Português a governar-nos connosco ou agora a ser governados por pessoas de outros povos e de outras culturas e de outras línguas, cujo interesse é naturalmente também a extração de recursos? Portanto, os avanços que se tinham feito anteriormente, para Angola, por exemplo, com Nova Lisboa se tornar a capital do Império Português, ou seja, repetir o mesmo que se fez no Rio de Janeiro, e conseguir mudar a capital de Lisboa para Nova Lisboa em Luanda. Essa era a tentativa do Estado Novo na altura. Não foi bem sucedida, mas se ele tivesse sido bem sucedida, então Angola seria o centro do Império Português. A joia da coroa, assim por dizer. Porque aí estariam num continente sem terem as mesmas dificuldades de vizinhança que se vê no retângulo da Europa, que é extremamente competitivo e é extremamente sanguinário. Porque, para quem começa a olhar melhor na história da Europa, esta paz que nós temos agora é uma coisa inédita. Nos milénios anteriores e séculos anteriores, houve sempre histórias de povos a arrasarem-se completamente uns aos outros. As guerras mundiais são um bom exemplo. E já na altura, o governo português tinha a noção que, para sobreviver, tinha que olhar além do retângulo, teria que se aliar aos seus parceiros naturais, que neste caso seriam o Brasil, seriam em Angola, onde aí estaria Portugal quase em pé de igualdade, ou pelo menos em pé de poder olhar nos olhos
do que em comparação a uma América, ou em comparação a uma Rússia, ou até mesmo em comparação a uma Bruxelas, agora com a União Europeia. Portanto, essa sempre foi a estratégia de sobrevivência ao longo dos últimos 500 anos. E eu creio que após o golpe de Estado que vimos em 74, admitiu-se derrota dessa estratégia e passaram a ser um povo muito mais submisso, um governo completamente submisso, então, aos interesses tanto americanos como aos interesses europeus. Que não é que eu seja contra eles, mas eles têm os seus próprios interesses, ao fim e ao cabo, que nem sempre colidem com os interesses da cultura lusófona. E pronto, e é só isso da minha parte. Então, Fábio, vai, eu pode tenho falar. uma pergunta para si. Em relação à família imperial, né? Ou seja, a monarquia no Brasil. Porque a primeira vez que eu tive noção que houve um império brasileiro foi aquela novela O Quinto dos Infernos, que retrata a fuga do rei, e a proclamação da independência, em que o Dom Pedro é um garanhão que fica a pular as serventes, as mulheres dos outros e tudo mais. É a primeira vez que eu tive isso. Será que é a visão que vocês têm da monarquia na vossa cultura? Ou foi só... Era uma novela da Globo, creio que te lembras, não? Eu não cheguei a ver, eu não cheguei a ver a novela. Na verdade, não era uma novela, era uma série chamada Quinto dos Infernos. Aquilo ali reporta talvez a forma de, como é que eu posso dizer, a forma que, como é que foi pintada a questão da monarquia brasileira espalhada pelo povo, principalmente. O André pode explicar melhor isso, principalmente pela imprensa e também pelos historiadores que têm acompanhado de ideologias, né? Mas no imaginário popular, a corte brasileira era justamente isso. Eu fiquei até decepcionado vendo o Duplo Expresso, o professor Felipe Quintas, falando do José Bonifácio de Andrade Silva, que é o patriarca da independência, que efetivamente lançou um projeto de Brasil. Nós podemos até ter um programa sobre José Bonifácio, mas ele diz que a historiadora, a Mari Del Priori, que eu tinha uma certa credibilidade, ela escreveu um texto que disse que o José Bonifácio queria um país excludente, e isso não é verdade, né? E, na prática, o José Bonifácio ficou meramente conhecido como se fosse um tutor do rei Dom Pedro I, e não só do rei, mas também depois que Dom Pedro I deixou o Brasil por conta de uma crise política e foi morar em Portugal, virou tutor dos filhos dele, né? Então você vê que não é de hoje que no Brasil o imaginário popular, principalmente pela imprensa, vem reportar isso, né? Mas eu passo a pergunta pro Brito, que é a seguinte: pelo que você me fala, o povo, pelo que você me diz, o governo português, talvez fragilizado politicamente, não deu todo o apoio ao povo português para se libertar das garras francesas. E o próprio Laurentino Gomes diz, em parte, que realmente as tropas francesas que vieram não eram muito boas, né? Mas o imaginário de Napoleão, o mito Napoleão, né, falou mais alto, né? Como se diz aqui no Brasil, ganhou no grito. Uhum, assustou. E ao fim e ao cabo eram tropas com fome, pouco equipadas, que poderiam ter sido rebatidas, mas aí está, não havia informação que é hoje em dia, não é? E o risco que deram ao rei é que seria um exército comparável ao que invadiu a Rússia, com 500 mil homens, e que, por tal, nenhum reino, o reino português na altura, não seria capaz de resistir. Mas também foi uma má altura para transferir a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro.
Portanto, se fosse noutra altura, anteriormente, por exemplo, ou mesmo após, eu creio que aí teria sido mais bem sucedida a transferência. Agora, sob o pretexto de fuga, acho que invalidou logo aí a credibilidade, pelo menos da parte do retângulo, do retângulo português, de aceitar essa decisão. E depois temos que ver que hoje em dia nós podemos falar de federação, porque conhecemos esse mecanismo, mas naquela altura falar de uma federação ainda é um bocado muito avançado para eles. Ou seja, é mais o regime monárquico, em que ou é tudo ou é nada, ou está dentro ou está fora, e não havia muito esta forma de criar um... Quer dizer, houve mais tarde, no século XVIII e XIX, mais no fim, em que criaram o Reino Unido de Portugal, dos Algarves e do Brasil. Mas foi uma experiência muito mal acompanhada. Portanto, faltava-nos muito essa ideia de que, ok, temos regiões como Angola, temos regiões como o Brasil, e estou também a falar de outras regiões, que têm o seu povo, que têm o seu governo, com quem partilhamos laços muito fortes e que devemos estar a alimentar esses lados para que de uma maneira e de outra haja benefício para ambos os lados, mais benefício do que malefício, como eu costumo dizer. E nessa altura não havia muito essa noção. Era mais ou estás dentro de um império ou vais para dentro de outro. Que seja um tudo ou um nada. E hoje, felizmente, eu acho que já estamos a conseguir ultrapassar essa mentalidade e descobrir os pontos comuns e conseguimos trabalhar em conjunto. Mas é um processo que demora décadas, centenas de anos, como se repara, não é? Sim, eu acho que nós podemos encerrar, né? Mas acredito que mantendo a mentalidade de continuidade de que isso aqui é um centro de pesquisa, então, dentro do tempo que nós temos disponível, a gente pega a informação aqui, vai assimilando, vai pesquisando outras coisas e daí vai se formando, ou se espera se formar um bom, um bom, um bom volume de estudo, né? Não apenas em quantidade, mas também em qualidade, né? Então, acredito que por hoje já está muito bom. Ok. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Sam. Como sempre, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, amigos. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado, Fábio, por organizar isso. Depois eu mando a lista de livros. Um abraço. Ok. Um abraço. Um abraço. E até à Então, próxima. encerramos o programa. Um abraço. Tchau.